Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC, reunindo as últimas e principais notícias do mundo jurídico, a participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC está começando. Atleta que se lesionou durante jogo em quadra molhada por goteiras será indenizado. A 5ª Câmara Civil do TJ confirmou sentença que concedeu indenização por danos morais a um homem que sofreu queda em ginásio locado para a prática de esportes, em razão de piso úmido por goteiras no telhado. Ele precisou realizar procedimento cirúrgico e ficou afastado do trabalho por 60 dias. A desembargadora Cláudia Lambert de Faria, relatora da matéria, anotou que a empresa não produziu provas que a isentassem do ocorrido. A Câmara promoveu pequena adequação de valores, fixados ao final em R$10 mil, pois a empresa prestou assistência ao esportista e não houve registro de maiores sequelas. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Jornal sofre condenação por trocar telefone de garota de programa em classificado. A 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou condenação do jornal. O telefone da garota de programa foi publicado em anúncio trocado de um outro cidadão, que nada tinha a ver com o caso. O periódico terá que desembolsar R$5 mil em favor da vítima por danos morais. Para agravar a situação, o reclame foi disponibilizado gratuitamente no sítio da internet e no jornal impresso, o que fez aumentar a visibilidade na publicação. O desembargador Rubens Schultz, que relatou o recurso, enfatizou que na composição da quantia fixada foram observados e bem ponderados os princípios de razoabilidade e de proporcionalidade, além do caráter pedagógico para se afastar esse tipo de conduta. A decisão foi unânime. Estamos apresentando as principais notícias da semana do TJSC. Projeto fruto de parceria entre Poder Judiciário e Polícia Militar de Santa Catarina recebe reconhecimento nacional. O projeto recebeu o prêmio FONAGE de Boas Práticas em sua primeira edição no estado Amapá. Trata-se do aplicativo PMSC Mobile, testado inicialmente no 12º Batalhão da PM, em Balneário Camboriú, em 2015 e posteriormente estendido para todo o estado. Ele reduziu em 50% o tempo de atendimento de ocorrências em Santa Catarina. Verbas de transações penais foram responsáveis pela aquisição dos primeiros tablets e impressoras térmicas portáteis, que equiparam as viaturas da polícia e permitiram maior agilidade com impressão de boletins de ocorrência em tempo real. Repórter Gabriela Halpe. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Esta é a nossa resenha semanal e no próximo bloco vem vindo aí a entrevista da semana. A gente sempre traz um destaque na resenha semanal do bom papo que nós trouxemos durante a semana. Nós vamos conversar em instantes com o Dr. Marcelo Pons Meirelles. Ele é juiz de direito da comarca da capital e nós conversamos sobre o direito militar. É um instantinho só, a gente já volta. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Entrevista da semana. Muito bem, já estamos de volta e agora é a hora da entrevista da semana dentro da resenha semanal. Nós vamos começar aqui uma conversa com o Dr. Marcelo Pons Meirelles. Ele é juiz de direito da comarca da capital e o nosso assunto de hoje, desta entrevista, é sobre o direito militar. Bom, vamos começar pelo conceito das coisas. O que é a justiça militar? A justiça militar, antes de mais nada, é bom esclarecer que ela não é uma novidade no Judiciário Catarinense. Essa vara oficialmente, essa unidade militar, desde 1928, já funciona, né, no julgamento dos militares.
A carreira militar é uma carreira bastante específica e tem como base a hierarquia e a disciplina. A justiça militar, na verdade, ela vai dar o suporte às instituições militares para o cumprimento e fortalecimento dessa hierarquia e disciplina, né? A gente sabe que a polícia, bombeiros militares, que são as pessoas que são julgadas na vara, tem as regras próprias internas, mas quando a situação extrapola aquelas regras, tem que se socorrer do judiciário, né, através da justiça militar, para resolver todas as situações e, volta a frisar, sempre preservando a hierarquia e a disciplina, que são as bases das instituições. Doutor, para que serve a justiça militar? A justiça militar, inicialmente, ela teve competência somente para julgar os crimes militares, né? Claro que houve a fase da ditadura, que transformou-se num julgamento de exceção, onde se julgavam civis. Mas hoje em dia, a vara militar de Santa Catarina, nenhum civil é julgado lá. Então ela serve para julgar os crimes militares praticados por bombeiros e policiais, assuntos relativos à carreira dos policiais, e aqui em Santa Catarina também uma inovação, que é a gente analisa também os recursos judiciais interpostos contra os concursos para ingresso nessa carreira militar. Bom, nós sabemos que todo cidadão, antes de ser militar, ele é um civil. Ele passa a ser militar de um certo momento na vida. Quando é que isto, então, chega à justiça militar? Quando é que ele é julgado, por exemplo, na justiça militar e não na justiça comum? Certo. Os militares, eles entram na carreira, sejam praças ou oficiais, através de concursos públicos, né? Então, a partir do momento que ele é aprovado nesse concurso público, ele frequenta a academia militar e recebe a sua graduação, ou seu posto, seja oficial ou praça, ele passa, quando cometer algum crime, por exemplo, no exercício da função ou em decorrência dela, esses crimes passam a ser julgados pela justiça militar. Bem, vamos falar então da composição do órgão julgador, da vara do direito militar, é assim que se diz, né? Isso. Tem duas formas de julgamento ali, né? Eu digo em relação aos crimes. Se os crimes foram cometidos contra civis, como uma lesão corporal, um abuso de autoridade, o julgamento é feito pelo juiz monocraticamente. Caso esses crimes sejam cometidos contra instituições militares ou militares contra militares, né? Isso é julgado por um conselho de justiça. Como é que é formado esse conselho? Esse conselho é composto por um juiz de direito e 4 oficiais, né? Esses oficiais, o posto mínimo é de capitão, dali para cima todos podem participar, sendo também tem que ser mais antigos que aquele que está sendo julgado, né? Existe o Conselho Permanente de Justiça, que é para julgar as praças, e o Conselho Especial, que é para julgar os oficiais, e esse Conselho Especial é formado por cada processo. O Conselho Permanente não. Ele atua por 4 meses e é substituído por outro conselho, mediante sorteio que é realizado na Vara de Justiça Militar. Bom, nós começamos a nossa entrevista aqui falando da Justiça Militar Estadual, né? Da União. Eu queria que o senhor nos contasse qual a principal diferença desta Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União, né? Aqui em Santa Catarina nem tem, responde a União que responde através do Paraná, é para os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E até alguns casos específicos lá da lei deles podem ser julgados civis. E aqui a Justiça Militar Estadual só vai julgar o quê? Os policiais militares e bombeiros militares do estado de Santa Catarina. Então a União julga as Forças Armadas. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial nesta resenha da semana, onde a gente traz sempre o destaque da entrevista da semana. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Marcelo Pons Meirelles, ele é juiz de direito da comarca da capital e o nosso assunto está sendo o direito militar. Nós vamos para o intervalo, a gente já volta, fique aí. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração.
Ok, já estamos de volta. Esta é a nossa resenha semanal, onde neste espaço a gente sempre traz para cá a entrevista da semana. Hoje com o Dr. Marcelo Pons Meirelles, ele é juiz de direito da comarca da capital e o nosso assunto é o direito militar. É sobre isto que nós estamos falando. Doutor, considerando a jurisdição estadual da vara do direito militar, nós estamos falando aqui de Santa Catarina, há algum projeto de interiorização dos trabalhos realizados? Né? Sim, esse ano nós retomamos um projeto que já tinha ocorrido há alguns anos atrás, ainda quando era o titular da vara, o hoje desembargador Getúlio Correia, que é o projeto de interiorização da Justiça Militar. Esse ano já tivemos 2 etapas, agora no final do mês teremos uma nova em Joinville, que consiste em quê? Normalmente os policiais militares do estado inteiro vêm à capital para serem ouvidos na Justiça Militar. Né? Isso acaba gerando um custo excessivo para o estado, porque normalmente vem mais de um policial, vem com uma viatura, né? Acabam percebendo diárias, porque tem que se deslocar até aqui, e também, dependendo do município, acabam desguarnecendo o município da força policial. Né? Já aconteceu casos de municípios pequenos terem 8 policiais do município, entre testemunhas e acusados, aqui na capital naquele dia, desguarnecendo lá. Então, através desse projeto, nós vamos até determinadas comarcas regionais, polos, né? Já tivemos em Itajaí, Blumenau, vamos a Joinville, Chapecó, e lá, os policiais daquela região são todos ouvidos em dias de audiência concentrados. Né? Em 2, 3 dias, nós trazemos aqueles policiais todos para a região próxima deles, evitando esse deslocamento e esse custo desnecessário ao Estado. Sim. E, além disso, a interiorização causa um aceleramento, acelera o julgamento dos processos, né? De modo a evitar prescrição ou qualquer outro problema. Uhum. Doutor, uma curiosidade, no direito civil, a ideologia do Estado brasileiro é de recuperação, né? Devolver essa pessoa ao convívio, a ressocializar, né? Esta é a ideologia quando se aplica uma condenação. Né? No direito, na justiça militar, é esta ideologia, porque a gente ouve muito a punição. Né? O sujeito pega 2, 3 dias de cadeia dentro do quartel. A punição administrativa deles. A gente fala em punição, né? Qual é a ideologia na justiça militar? Essa punição administrativa realmente é só para punir realmente aquele policial. Né? Não tem ideia nenhuma de ressocializar ou de inseri-lo novamente na sociedade. Agora, uma pena, né, decretada pela Justiça Penal Militar, essa sim vai ter aquele mesmo caráter do civil. Claro que tem algumas peculiaridades. Aqui em Santa Catarina ficaria mais difícil, porque como nós não temos um presídio, eles ficam acabando ficando nos batalhões, então é uma situação um pouco complicada. Mas a ideia, em geral, é a mesma. Bom, para finalizar, doutor, eu queria que o senhor nos contasse como é que anda esta justiça militar pelo mundo. Como é o Brasil inserido nisso? O Brasil, mais uma vez, repito, a gente passou por um período de exceção militar, né, civil-militar. Nós nos recuperamos com este valor. Como anda a justiça militar no sentido global? Marcelo, a justiça militar no mundo é realmente uma coisa até... Existe pouca interação entre as justiças, até porque a situação das polícias e forças armadas de cada país é muito peculiar. Né? Como temos países hoje em dia no mundo que vivem a ditadura militar. Então, na Coreia do Norte, os julgamentos dos policiais ou qualquer militar lá é bem diferente. Há países que sequer têm exército, né? Justamente, há países que não têm forças armadas, que a polícia é decida por guardas civis. Né? Então, na justiça militar não se tem um parâmetro, né, de ideal de justiça militar. Assim, né? Cada país tem a sua peculiaridade e forma a sua própria justiça militar, e a competência define também por cada país. E qual é a sua opinião a respeito da justiça militar? Estamos bem? Precisamos melhorar? Precisamos aprimorar? Eu acho que a justiça militar, já falei da importância, eu acho muito importante, não há como encerrar o funcionamento de uma justiça militar, mas realmente eu acredito que tenha que ter mais aperfeiçoamento. Até então é uma justiça pouco conhecida das pessoas e até de próprios membros do judiciário, né, como um todo. É uma que precisa mais atenção, uma maior aplicação de recursos, um maior entendimento, para que ela possa ser ainda mais, se modernizar um pouco. Tem certas coisas que ainda são um pouco atrasadas. A própria legislação penal militar ainda é um pouco antiquada e não sofre muitas alterações através do Congresso Nacional. Doutor, muito obrigado, pela entrevista. Eu que agradeço.
Muito bem, esta foi a nossa entrevista, foi o nosso destaque da semana dentro da resenha semanal. Conversamos aqui com o Dr. Marcelo Pons Meirelles, ele é juiz de direito da comarca da capital e tratamos do direito militar. Na semana que vem a gente traz uma nova entrevista semanal. Estão chegando aí mais notícias dentro desta resenha da semana. Vereador condenado por usar função pública para intimidar fiscal em obra particular. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença de comarca do extremo oeste do estado que condenou o vereador por ato de improbidade administrativa decorrente de irregularidades praticadas no exercício do cargo. Segundo o Ministério Público, o político utilizou-se da função pública para esquivar-se de regularizar a edificação que erguia sem alvará. Para o desembargador Ronei Daniele, relator da matéria, ficou fartamente comprovado nos autos que o vereador se utilizou do cargo para pressionar servidores a não cumprir a lei, além de realizar diversas manobras políticas para alterar o plano diretor em próprio benefício. O vereador teve arbitrada a suspensão de seus direitos políticos por 3 anos, conforme entendimento unânime da Terceira Câmara Civil do Judiciário Catarinense. Cordão umbilical envolto em pescoço de bebê não é de responsabilidade dos médicos. A Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença de comarca do Vale do Itajaí, que julgou improcedente a ação de recuperação por danos morais ajuizada por casal contra hospital e médico sob a alegação de falha nos serviços quando da realização do parto do seu primeiro filho. Para a desembargadora Denise Volpato, relatora da matéria, apesar de incontestável nos autos a ocorrência de complicações no parto que ocasionaram sequelas irreversíveis à criança, a prova pericial demonstrou com solidez não ter havido culpa do profissional, que agiu dentro das especificações da literatura médica ao aplicar o parto normal com utilização de fórceps. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC, com as principais notícias. Montadora indenizará a morte em acidente com carro em que 10 airbags não foram ativados. A Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou condenação de montadora ao pagamento de indenização por danos morais em favor das filhas de uma motorista que morreu em acidente de trânsito após seu automóvel colidir com um veículo, capotar diversas vezes e chocar-se frontalmente contra uma árvore, sem que nenhum dos 10 airbags do carro fosse acionado. Para o desembargador Marcos Túlio Sartorato, relator da matéria, embora não haja prova técnica a respeito, fotos e boletim de ocorrência demonstram que não houve abertura dos airbags do veículo. As 2 filhas deverão receber R$100 mil, valor inferior àquele fixado na sentença. A redução da indenização, entendeu a Câmara, ocorreu porque a morte da vítima resultou de uma soma de fatores e não somente da falha dos airbags. A votação foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Ok, chegamos ao final de mais uma edição da resenha da semana do TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correia, participações dos repórteres Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre, aqui neste canal TJSC Rádio, as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras, a resenha TJSC com a síntese da semana. Até a próxima!